Olá pessoal, eu sou o Léo, aqui nesse canal a gente conversa sobre livros e no vídeo de hoje a gente continua a nossa série Que Mistérios Tem Safo de Lesbos, onde a gente conversa um pouco sobre a vida e a obra da poetisa Safo de Lesbos, que foi uma das raras vozes femininas da produção escrita da Grécia Antiga. E para quem quiser acompanhar essa série de vídeos, aqui na descrição desse vídeo tem um link com a playlist da Safo, e na descrição desse vídeo vocês também encontram todas as referências de pesquisa dessa série. Nós chegamos hoje ao 6º vídeo dessa série. No vídeo anterior nós conversamos sobre o que seria a coisa mais bela do mundo, segundo a Safo, no fragmento 16, e hoje a gente conversa sobre o fragmento LP 105A, ou o fragmento da maçã. Esse fragmento é bem curtinho, infelizmente só 3 versos conseguiram sobreviver até os nossos dias, e eu vou ler então uma tradução desse fragmento feita pelo Joaquim Fontes nessa edição aqui na página 135. Igual a doce maçã que amadurece lá no alto, no mais alto ramo pelos colhedores esquecida. Esquecida não, que eles não conseguiram alcançar. Nesse fragmento, então, nós percebemos as ideias de altura, alcance, esquecimento e um certo tom de consolo para alguém que se diz que não foi esquecida, mas que está muito elevada e então não foi possível de ser alcançada. Quem fez uma análise brilhante sobre esse fragmento foi a Anne Carson no livro Eros Doce e Amargo, que vai ser a nossa referência, o nosso guia principal para entender esse fragmento. Segundo ela, essa maçã citada por Safo não é literalmente uma fruta, mas sim uma moça. Então aqui a maçã, na verdade, é uma metáfora para uma pessoa. Muito provavelmente essa moça não tinha conseguido se casar, enquanto que as outras moças da faixa etária dela já tinham encontrado alguém, o que deixa essa moça com uma melancolia, uma tristeza e se sentindo esquecida, como uma maçã no topo de uma árvore. Mas Safo logo corrige a condição dessa moça, dizendo que ela não tinha sido esquecida, mas que os colhedores de maçã não tinham conseguido alcançar aquele galho alto da macieira em que ela estava. Então o consolo aqui é que, na verdade, ninguém à altura dessa moça tinha aparecido então para casar com ela. Mas além dessa questão do consolo, que é mais evidente, a Anne Carson diz que existe uma outra faceta desse poema que é menos óbvia, e que a Safo trabalha aqui a questão do desejo, e a ideia de que o desejo precisa de uma certa distância para se manter vivo, e que se existe então uma proximidade em excesso, o desejo acaba morrendo. Isso porque o desejo ele trabalha muito mais com a ânsia de alcançar do que alcançar de fato. Em outras palavras, o que a Anne Carson diz é que o desejo ele nasce justamente na distância. Tanto que quando nós conquistamos alguma coisa que nós queríamos muito, logo essa coisa conquistada ela perde a graça, porque o nosso desejo ele morreu por ter sido alcançado, por esse limite de distância ter sido superado e por o nosso desejo estar próximo de nós. Então, depois que nós conquistamos algo, logo nós ficamos insatisfeitos e a nossa mente busca uma outra coisa distante para desejar. E essa situação tão paradoxal entre o desejo e a distância se aplica assim à esfera do desejo amoroso, como a gente tem aqui nesse fragmento, mas também a todas as outras esferas do desejo, e a gente pode estabelecer um paralelo com uma situação bem contemporânea que é o desejo de consumo, mas se aplica então a todas essas esferas do desejo. Na sociedade contemporânea nós temos vários desejos de consumo, nós nos apaixonamos por coisas, e se nós temos a sorte de conseguir comprar aquilo que é objeto do nosso desejo, logo que a coisa é conquistada, ela acaba perdendo a graça, e nós então encontramos uma outra coisa distante para suspirar de desejo, e isso parece algo totalmente contra a lógica, mas na grande maioria das vezes é exatamente isso que acontece. Nós conquistamos e a coisa conquistada perde a graça justamente por nós termos superado a distância entre nós e ela. E no caso da moça aqui do fragmento, tanto ela quanto a pessoa que possivelmente tentou alcançar ela e não conseguiu, sofrem com esse desejo que é estimulado pela distância.
E quem consola essa moça tenta dizer que um dia esse sofrimento vai terminar porque essa distância vai terminar e o desejo vai se realizar. Mas quem consola também sabe que essa relação de distância e de desejo também traz muito sofrimento, e esse é um dos pontos centrais aqui desse poema. Então, em matéria de amor e de desejo em geral, o ser humano está em uma encruzilhada muito complicada, porque quando ele está distante do ser amado, ele deseja e sofre com esse desejo que é então ampliado pela distância. E do outro lado, quando existe uma proximidade muito intensa e também a convivência diária, cotidiana, pode acabar existindo uma destruição desse desejo justamente por conta de uma proximidade muito intensa, e o desejo ele se alimenta justamente da distância. Então são situações muito paradoxais e em todas elas existe muito sofrimento. Resumidamente, quando existe distância, nós queremos proximidade. E quando a proximidade existe em excesso, nós queremos uma nova distância. Mas no nosso inconsciente não é isso que a gente quer. Nós queremos a manutenção do desejo, mesmo com a proximidade, mas nem sempre isso é o que acontece e gera, então, alguns sofrimentos, alguns problemas na vida amorosa e também no desejo em geral fora dessa esfera do amor. Nessa encruzilhada complicadíssima e paradoxal, é a realização do desejo quem acaba com o desejo, e é a não realização do desejo que mantém ele vivo em uma situação bastante ambivalente, bastante complicada, e que traz complicações e sofrimentos próprios em cada variável que o ser humano vai escolher. E a moça aqui do fragmento está justamente imersa nesse estado de desejo, e ela deseja justamente porque a realização desse desejo está distante, o que amplia esse desejo dentro dela. Mas quem consola ela sabe que esse desejo vai começar a diminuir a partir do momento em que ele for realizado. A obra da Safo, e esse poema em especial, nos mostra o quanto que os sentimentos são contraditórios, complicados e às vezes até paradoxais, e como o amor e o desejo trazem as suas amarguras e as suas doçuras, às vezes tudo ao mesmo tempo, e que a condição humana faz com que essas doçuras e amarguras sejam inescapáveis. Esse então foi o fragmento de hoje, que nos mostra toda a complexidade de amar e de desejar. E no próximo vídeo da série aqui da Safo, a gente discute então sobre o Eros que sacode a razão. Um abraço e até lá!